Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo de comportamento e consciência. Hoje a gente vai falar sobre fé e cura. A fé é cura ou a cura faz parte do processo da fé? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos entrando. Bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortar. Por falar em Gabriel, já tá por aqui, Gabriel. Vamos chamar ele. Gabriel, deixa eu só colocar o tema aqui, peraí. Vamos entrando, vamos entrando. Bom dia, Mônica. Quem que entrou antes da Mônica aí hoje? Roque, seja bem-vindo ao Afre. Não consigo ver aquele nome ali. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá. Cadê? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu fone aqui também. Tudo bem, Gabriel? E com você? Tudo jóia. Gente, Ah, nós demos um pause de 2 semanas aqui, né? Na verdade, ficou 2 semanas até hoje, mas a gente ficou sem ter um encontro. Foi por minha causa, tirei uns dias de folga aí. Falei pro Gabriel que eu estaria meio off, mas não foi culpa do Gabriel, viu, gente? Fui eu que estava ausente, mas estamos de volta com tudo, né, Gabriel? Como foi seus dias? Foi bom, foi tudo bom. Foi bom as férias que você me deu também aqui. Autorização. Tava precisando na segunda passada também. Deu tudo certo, né? Mas senti Né? falta de estar aqui, né? Pra gente conversar. Pois é, Gabriel mandou mensagem, olha, até achei bom as férias, mas senti falta. Falei, que beleza, né? Sensação boa. Quem não, quem não nos viu aí semana passada, comenta aí como vocês estão, como foram as semanas de vocês, como foi de feriado. É importante a gente aplicar, né, Gabriel? Lei do descanso. É uma das leis que as plantações, a natureza também pede, né? E eu não tava tirando descanso só das nossas lives, viu, gente? Eu tirei uns diazinhos de feriado, que eu descansei de outras coisas também. Tá tudo renovado. Ah, que bom, Mônica. Mônica colocou ali que sentiu nossa falta. Mônica, uma das nossas seguidoras mais presentes nessa live, né, Gabri? Com certeza. Tá sempre aí. Chegando. Tem que pedir pra ela abrir a live pra gente, né? Porque aí ela já chega sempre antes. Verdade. E ela já tá sempre preparada. A hora que a gente entra, ela já entra também. Que legal. A Mônica fala que acompanha a nossa live fazendo algum exercício. Qual que você faz, Mônica? Porque às vezes ela responde, eu fico assim, eu acho que ela não tá na bike nesse horário, porque o principal treino dela é pedal. Mas talvez na segunda-feira ela tá fazendo outro treino que dá para responder. Depois conta pra gente aqui, Mônica, qual que é o exercício que você faz nas segundas que dá para você acompanhar a gente. Bem legal essas opções que a gente tem hoje em dia, né? De fazer esse paralelo aí. E hoje nós falaremos da relação da fé com o processo de cura. E aqui a gente vai utilizar a cura com relação à cura de doenças, de dores no corpo físico e tudo mais. Aí primeiro eu queria começar sabendo qual que é a sua visão, Gabriel, sobre isso. O que que você acha? As pesquisas elas demonstram que às vezes os remédios placebos têm tanto efeito quanto ou mais, né, que um remédio o químico mesmo. E isso é fé. Então eu acredito que a fé pode curar. E afinal, né, os nossos maiores exemplos aí para quem acredita, Jesus falava, né, vai que a sua fé te curou. Ou seja,
ele usava, né, daquilo que a pessoa possuía para poder curar o que quer que a pessoa estivesse passando. Mas uma coisa muito interessante e que eu venho observando muito é sobre nós termos clareza também e nós pedirmos. Porque Deus sabe já o que a gente quer, né? Mas Jesus chegava lá, o cego chegava perto dele, Jesus, Jesus, me cura. Ele falou, tá, mas e aí, o que que você quer? Né? Se fosse a gente, assim, a partir do nosso ponto, né? Não tá vendo que eu sou cego? Né? Se fosse E nos aí dias tinha, atuais que nós vivemos a flor da pele, ah, né? e ele falava, Senhor, que eu veja. Então, a gente precisa saber pedir também. Não é porque tá na cara de que não precisa pedir, né? Sim. E, gente, essa questão de fé, de coisas que envolvem religião, da forma como a gente conhece, mas que hoje a gente está tendo outras vertentes, né? Entender melhor o que é uma religiosidade, o que são os processos de espiritualidade. Para algumas pessoas, têm sido conteúdos um pouco difíceis de serem acessados, um pouco batidos, igual a história da quântica, do coaching, porque a gente, infelizmente, passou por problemas com relação a essas palavras, a esses comportamentos, a essas ações, né, esses trabalhos. E aí a gente está um pouco dolorido, um pouco doente com relação a isso, porque a fé. Aí eu me lembro de uma das parceiras ali do Christian Barbosa, quando eu fiz o curso dele lá em 2016. Eu não me lembro o nome dela. Eu acho que era Márcia Luz, mas eu não tenho certeza. E ela falava sobre o pensamento forte. Que aí no meio da fala dela, ela chama de fé também. Mas a palestra chamava de forte. E como que, às vezes, só a gente trocar o nome, a gente já ajuda nesse processo de interiorização para as pessoas conseguirem lidar com isso de uma forma melhor, né? Então, o que seria a fé em outras palavras? Um pensamento forte. Você acreditar de forma muito intensa que um projeto que você está fazendo vai dar certo, de que uma viagem que você tanto sonhou um dia vai acontecer, de que alguma mudança de comportamento que você esteja fazendo é possível sim de acontecer, por mais que te digam o contrário. E isso, gente, a gente vai aprendendo a sentir dentro de nós o que é possível e o que não é. Porque tem certas coisas, e quando eu comecei a estudar as nossas missões, né, que perguntam o que é missão. E os estudiosos que falam sobre missão falam que é uma coisa difícil de ser definida, de ser elaborada, de ser reconhecida. Mas tende a ser aquilo que vem na sua cabeça, que você tem uma vontade de fazer e que de tempo em tempo ela retoma, se você não fizer. Ela é incansável. Então, sabe aquelas sensações de coisas que você quer fazer que você simplesmente acredita que é possível? Você simplesmente tem a sensação de que tem que ser feito. Algumas coisas externas podem até algumas vezes te atrapalhar, te trazer crenças bloqueadoras, crenças limitantes, mas daqui a pouco aquela sensação vem de novo. Aí você fica assim, não, mas que coisa, o que é esse trem que está aqui me incomodando? Então, internamente, a gente sabe disso, do que a gente dá conta, do que a gente não dá. É claro que existem ferramentas, aí aqui a gente está para ajudar vocês, ferramentas do meu trabalho, ferramenta do trabalho do Gabriel, que nos ajuda a colocar luz, a colocar raciocínio, a colocar isso em prática de acordo com o que você tem de facilidades e dificuldades na sua vida. Mas internamente, todos nós temos essa capacidade de encontrar essas respostas e ter a certeza de que isso é possível ser feito ou não. E aí eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho disso com relação ao trabalho dele, porque
tem muito, que aí daqui a pouco eu falo disso no processo de cura, tem muito isso de achar que você quer uma coisa, você pode conseguir amanhã, né, Gabriel? Como que funciona isso no trabalho comportamental? É, só uma coisinha a mais também dentro da fé, né? Fé é acreditar em coisas que não se vê. E acreditar com força, né? Esse pensamento forte, mas em coisas que não se vê. Isso é fé, de uma forma mais simplificada, né? E quanto mais você acredita, quanto mais força você coloca nesse acreditar, melhor é a sua potencialidade de você chegar naquilo. Só que, uma reflexão que eu fiz agora cedo, né? Às vezes a gente acredita que aquilo vai acontecer e acredita que vai acontecer sozinho. É o pensamento mágico de que, simplesmente porque eu quero e porque eu acredito, aquilo vai acontecer e vai chegar até a mim. Não. Quando a gente tem fé, a gente traz aquilo, o objeto da nossa fé, para mais próximo da gente. Só que ele só vai até uma parte do caminho. A outra parte do caminho nós precisamos ir. E dentro desse processo, muitas vezes a ansiedade ela atrapalha, porque eu queria que eu já tivesse aqui ontem. E a gente não se dispõe ao processo de alcançar, né? O processo de fazer as coisas que precisam ser feitas para chegar lá. E nisso a natureza nos ensina muito. Não tem como eu plantar um feijãozinho hoje, né? Aproveitando o exemplo da Tamires que colocou a fotinha lá, e amanhã eu já esperar que o feijão já esteja grande, me dando vagens com feijão de volta. Não tem como eu pular etapas, a natureza não dá saltos. Existe um processo. E isso a natureza nos ensina que não tem como a gente pular o processo. Às vezes a gente consegue acelerar o processo, mas não pular o processo. É. E esse processo depende de funcionamentos cerebrais, comportamentais no corpo que tem que ser respeitados, igual a questão do plantio, né? Você tem que respeitar o solo, a qualidade do solo, tem que respeitar o sol, aonde planta, que tem que ter água. E são coisas que, como a gente já faz há tantos séculos, né? Essa questão do plantio, parece que é algo mais fácil da gente pensar assim, ah, tá, eu não vou plantar no meio do móvel aqui. Não vou colocar a semente no meio do móvel e vou esperar nascer. É algo mais lógico para a gente pensar, não, tem que colocar em algum tipo de terra. Ou é um algodão, ou é uma terra, né? Ou minimamente, se a pessoa não souber muito, põe numa areinha ali. Mas isso já tem sido mais fácil da gente pensar. Agora, o nosso comportamento no dia a dia para certas coisas, qual é o caminho que eu vou fazer para poder fazer o meu processo de cura, é isso que a gente tem pensado de uma forma um pouco diferente com os estudos mais novos. E aqui a primeira coisa que é importante a gente fazer é definir cura. Esse é uma grande pergunta, né? O que é cura? Meu professor da leitura biológica trazia muito essa pergunta. O que é cura? Porque o que a gente conhece hoje de doenças, de acordo com as práticas tradicionais, a medicina tradicional, a doença é quando você tem sintomas de inflamação, quando você tem uma alteração no coração, quando você tem diabetes, você tem uma doença. E a maioria desses sintomas, a medicina germânica enxerga como apenas uma retomada do equilíbrio que você tinha. Então, quando a gente está vivendo normalmente, tem um negócio que chama homeostase. E aí, essa homeostase é quebrada por algum motivo, e quando vem sintomas de gripe, sintomas de vírus, sintomas de bactéria, eles só vão fazer a retomada desse equilíbrio para garantir a nossa sobrevivência. Então, se eu brigo com esses sintomas, eu dificulto o meu corpo de fazer essa retomada do equilíbrio. Então, quando eu começo com processos de dores, quando eu começo com processos de gripes, inflamatórios, o meu corpo está fazendo essa retomada. Aí a minha cura, muitas pessoas entendem que é ficar sem a dor, ficar sem a gripe, ficar sem a inflamação. Se eu não entendo do processo, eu corto
o crescimento do feijão, que o Gabriel falou. Eu corto o que realmente vai dar o fruto, que é quando eu tomo, sem entender o processo, quando eu tomo anti-inflamatórios fora do momento, antibióticos e companhia limitada. Eu atrapalho o meu corpo a restabelecer. Então é muito importante a gente entender o que é cura. Aí aqui a gente traz uma reflexão de um médico, se não me engano ele é cardiologista, mas é porque o outro médico que estava entrevistando dele, ele é o Calil, ele é cardiologista. Eu não me lembro se o Álvaro Avezun é cardiologista também, mas eu acho que é. E ele está falando da relação das emoções com os problemas de coração e tudo mais. E ele traz o seguinte contexto, né? Quando eu passo por raiva, quando eu passo por rancor, eu tenho alterações cardíacas. Ou seja, se foi o rancor que causou a alteração cardíaca, eu tenho que redefinir a doença. Quando que eu estou doente? Quando eu estou com alteração cardíaca ou quando eu estou com rancor? Ele traz esse questionamento. Então, talvez a gente vai ter que redefinir daqui para frente o que é doença. Se eu estou doente quando eu estou com rancor, quando eu estou com raiva, quando eu estou estressado, quando eu estou com sentimentos que me paralisam, que me tensionam, que me impedem de alcançar esses resultados que a gente está falando, aí o meu processo de cura é o processo de restabelecer esses sentimentos, essas sensações. Quer dizer que eu não posso ter raiva, que eu não posso me estressar, que eu não posso ter reações difíceis, podemos dizer assim, no nosso dia a dia? Não, não é isso. Mas é como você lida com elas. Se você lida com elas com um olhar de que, ok, a impaciência veio, a raiva veio, o rancor veio, mas ele não precisa ficar. Eu posso olhar com ele como um sentimento necessário para aquele momento, porque lá na época das cavernas, por exemplo, a gente precisava demonstrar a raiva para proteger o nosso bando. Só que lá a gente ainda não tinha essa capacidade de imaginar tão trabalhada como a gente tem hoje, que tem relação com a fé, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, vinha um predador, eu demonstrava raiva, ou vinha um outro bando, uma outra civilização, demonstrava raiva, protegia ali, pronto. Meu corpo vai reagir àquela raiva nas próximas 24 horas, terá pequenas tensões, algum desarranjo intestinal, se for, algumas dores na mandíbula, nos dentes. Ok, vou regenerar na próxima noite, na próxima. Se for algo muito, muito intenso, talvez dure os próximos 7 dias. Só que nós, humanos, diferente dos animais, a gente desenvolveu cada vez mais a capacidade de imaginar, criar situações que não existem. E eu imagino, Gabriel, que essa seja a nossa grande diferenciação para nos aproximar de Deus, porque não teve nenhuma civilização até hoje que não demonstrasse rituais sagrados. Isso é intrínseco na gente, né? Então, se a gente tem capacidade de imaginar, são formas que a gente tem de chegar a lugares que não existem, chegar a situações que não existem, e que é só pela crença que a gente consegue ir, né? Então, eu imagino algo que não existe, que pode acontecer, como Deus, por exemplo, que até hoje ninguém pegou, né? Ninguém conseguiu colocar na nossa frente. E de todas as civilizações até hoje, que passaram na Terra e que os historiadores estudam, tem os sinais ali dos rituais com o sagrado. Como que a gente pode ter tanta força de acreditar em algo que nunca ninguém pegou, que nunca ninguém colocou dentro de uma caixinha, né? Então, essa nossa capacidade de imaginar, eu acho que é o elo mais forte com esse sagrado que nos leva para lá, né? Então, como a gente foi desenvolvendo essa capacidade de imaginar, a gente tende a guardar mais esses processos de rancor, de raiva, de impaciência, que era para durar apenas no momento
em que eu estou passando pelo estresse ali, real, né? Aí o Eckhart Tolle fala disso, que a gente tem citado muito o Eckhart Tolle aqui nas nossas lives, que é a nossa capacidade de estar presente. Então, eu estou com um evento estressor aqui na minha frente agora? Não. Então, não tem por que eu ter esse estresse, teoricamente. Por que eu mantenho o estresse mais tempo, o rancor mais tempo, a raiva mais tempo? Porque eu imagino que esse estressor pode chegar. O que é esse estressor? A falta de dinheiro. Então eu preciso trabalhar muito, 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 porque senão eu vou ter a falta de dinheiro. Eu tenho que cultuar muito, muito, muito meu corpo, porque senão eu não vou ter a fêmea ou o macho como eu gostaria para reproduzir. Eu tenho que estudar muito, 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 porque é isso hoje que garante nosso alimento, que garante a nossa sobrevivência. Então, eu imagino, de acordo com todas as crenças que a gente já viveu, tenho isso em mente e preciso viver esse estresse, preciso manter isso num nível mais elevado. Aí, o que acontece, gente, biologicamente falando? Isso vai causando todas as alterações do meu corpo, causando todos os desgastes. Quando eu entendo que eu já não preciso mais viver nessa intensidade de estresse, nem que seja por fases da nossa vida, né? Nessa fase da minha vida eu entendi que eu não preciso dessa intensidade de trabalho, que eu não preciso mais brigar com certa coisa que eu estava brigando. Aí o meu corpo começa a regenerar, começa a vir sintomas de dores, de inflamação, de doença. Se eu acredito que essa doença é um problema, da forma como nós viemos pensando aqui, o que vai acontecer? O meu corpo vai abrir mecanismos de proteção contra essa doença, que é o que a gente está vendo aí no Covid-19. Muitas pessoas têm piorado os sintomas quando entende que o Covid mata, que é uma doença que vai levar ele para UTI, parará, parará, parará. Aí, gente, entra o processo de fé. Quando eu entendo que este corpo que eu estou aqui faz parte de um processo evolutivo para me melhorar como ser integral, para me melhorar como emoções, tudo, não só química, não só física. Então, quando eu passo por um processo de vírus, como é o Covid-19 agora, eu tenho a fé de que ele faz parte de um processo de cura interna, de melhora da minha pessoa. Isso está comprovado cientificamente de que uma coisa está unida com a outra? Não. A gente vai unindo informações de pesquisas aqui e ali para trazer essa informação. Aí eu junto a fé, a crença de que as minhas emoções, de que o meu ser integral passa por essas doenças para o processo de cura. Quando eu junto isso, eu junto uma crença de que o meu corpo tem capacidades de lidar com essa doença. E aí ele vai ter muito mais força para passar pelas inflamações, pelo acúmulo de líquido no rim, pelo acúmulo de líquido no pulmão, porque é ele que vai acionar todos os hormônios. Eu falo, quando eu aponto aqui, gente, é porque é um costume, viu? Mas essas decisões estão em todas as nossas células. Não é só no cérebro. Seu corpo inteiro tem capacidade de tomar essas decisões. E aí você junta essa força, essa crença, para movimentar todos os seus hormônios, todo o processo do seu corpo para fazer essa transformação aí com relação à cura. E eu queria ouvir do Gabriel agora, se ele já passou alguma situação da vida dele que hoje ele consiga ver diferença. Passei por uma doença em algum momento da minha vida que eu tive mais medo, ou que me falaram que ela era difícil, problemática, e depois você, de um tempo para cá, passou por alguma doença, passou por alguma lesão, até depois que você conheceu a leitura biológica, a medicina germânica, que te deu um pouco mais de tranquilidade, de olhar de uma forma diferente para essas dores, para essas doenças? Você tem experiência com relação a isso, Gabi?
Eu tô tentando lembrar aqui, teve alguma coisa que eu passei que durou um pouco mais do que o normal, mas eu não lembro exatamente o que que era. E às vezes, enquanto a gente tá, né? Tá com febre, tá com alguma coisa a mais fora do normal, algum pouquinho de dor, a gente tende a pensar, nossa, que coisa ruim, né? Se esse trem for demorar demais, talvez eu não sobreviva, e é muito dramático às vezes, né? Literalmente dramático. E, e eu passei pelo Covid, né? E para mim foi relativamente tranquilo. Foram 3 dias um pouco piores, mas com um pouco dor de cabeça, febre e cansaço. Só que foram 3 dias, né? Depois ficou só o sintoma da falta de cheiro, olfato, paladar. E foi tranquilo, passei tranquilo por ele porque eu não estava com medo do processo, né? A gente tinha conversado já também, falando que o vírus é um processo de lixeiro e, e uma coisa que você falando aqui também, eu já lembrei de uma pesquisa que falaram sobre o estresse. O estresse ele é bom ou ele é ruim? E aí eles Depende, trouxeram né? que o estresse só era ruim para quem acreditava que o estresse era ruim. Porque o estresse, ele acontece qualquer coisa que tire o corpo do ponto normal dele é considerado como estresse. O estresse que a gente conhece é aquele dia a dia, a pressão de algumas coisas e tal. E isso tem uma função positiva no nosso corpo, que é de nos continuar nos movendo, continuar avançando. Só que para as pessoas que acreditavam que o estresse era ruim, aí aumentava a taxa de infarto, outras coisas consequentes de acreditar que o estresse era ruim e era mal. Lógico, isso tudo nas devidas proporções, né? Mas o fato da gente acreditar potencializa muito o dano que aquilo pode causar. Às vezes um dano é um dano para reparar, né? Igual, vamos falar assim, um martelinho de ouro no carro, acaba é um dano que está causando ali na estrutura, mas para consertar o carro e voltar ele na posição normal. E às vezes a doença tem essa função, né, de dar um danozinho em algumas partes assim para dar um reajuste e voltar. Só que se a gente acredita que aquilo é um dano fatal, ele pode ser fatal. Inclusive, só para finalizar aqui, teve uma pesquisa muito tempo atrás sobre programação neurolinguística, que um cara queria testar, né, o poder da nossa mente de curar ou de matar. E ele queria fazer um teste onde que a pessoa ela receberia um cortezinho um corte no braço e ela precisaria controlar o fluxo de sangue dela. Se ela conseguisse controlar o fluxo de sangue, cortava assim o que estava fluindo ali e a pessoa não aconteceria nada com ela. Uma pessoa que estava no corredor da morte aceitou fazer isso. E aí então colocaram ele numa maca, fizeram um cortezinho superficial no braço dele, onde que não cortou veia, artéria nem nada, e colocaram por baixo uma mangueirinha pingando, né? E aí de tempos em tempos eles iam fechando essa torneira e aí ia diminuindo o gotejamento dentro do balde. O cara ouviu o gotejamento dentro do balde. E aí até que cortaram o gotejamento no balde. Naquele momento, a gente poderia pensar duas coisas. Ou eu consegui cessar, cessar a questão do sangue estar vazando, ou o meu sangue acabou e eu morri. E essa pessoa morreu. Sem ter perdido uma gota literalmente de sangue, ele morreu achando que tinha perdido todo o sangue do corpo dele. Então essa é o poder da fé que a gente tem. E não fé só no sentido religioso, né? Mas de acreditar e acreditar com muita intensidade. E na Sim. semana que vem a gente vai falar isso, como isso pode, né? Já vamos fazer já uma chamada para a próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre esse outro lado, sobre como esse acreditar ele pode te atrapalhar. Isso. E
E hoje, gente, por isso eu acho muito interessante a visão da gente trabalhar no tripé, né, de ciência, filosofia e religião. Porque se não fosse a religião, esse instinto nosso que eu falei que todas as civilizações tiveram, né, de nos religar a Deus por práticas, tudo bem que a gente discorda hoje, mas Leon Denis chama de o balbuciar da nossa alma com relação ao divino, quando a gente fazia rituais sagrados lá de animais e pessoas, era a nossa forma infantil de começar a nos sacrificar, a tornar sagradas nossas ações em prol de algo maior. Porque, gente, para quem não conhece a história da Páscoa, vocês querem um sacrifício maior do que você ter que sacrificar o cordeiro que foi criado junto com a família. Cria um bichinho aí pra você ver se você consegue sacrificar ele. Você cria tanto apego com o negócio, não podia ser qualquer cordeiro, não. Tinha que ser o cordeiro que tinha sido criado com a família. Meu Deus, é um nível assim de vontade, de fé, né? De que fazendo aquilo eu vou me conectar com algo maior, eu vou tornar aquela situação ali sagrada. Nossa, eu admiro muito a ação deles, que eu não sei se eu conseguiria fazer isso hoje, se fosse pensar, né, que isso seria essa ligação. Mas é porque o nosso racional já não permite mais dessa forma. Mas a gente pode fazer outras coisas para nos religar a esse sagrado. Se não tivesse a ciência, a gente não ia começar a gente não ia melhorar esse nosso processo de ligar com aquilo que não existe ou que a gente não consegue enxergar, não consegue pegar, como é a história que o Gabriel contou, do sangue gotejando. Então, quando a gente estuda as funções biológicas do corpo, a gente vê, por exemplo, que o controle do centro auditivo no cérebro, ele é próximo do controle da mama para a mãe. Para que serve um estar próximo do outro? A mãe ouvir o choro do bebê e liberar leite. Olha que interessante, porque é a partir dali que ela faz a nutrição do bebê. Um está do lado do outro. E quando a gente começa a entender essas partes biológicas, eu sei da importância de eu ouvir o barulho de uma água para sentir sede, para ativar mecanismos aqui para que eu tome água. E também ouvir essa questão do sangue aí. Eu sofri um acidente e estou ouvindo que tem alguma coisa gotejando. Peraí, eu preciso fazer um garrote, eu preciso fazer uma proteção aqui para o meu sangue. Então tá tudo muito bem conectado. Aí a gente consegue colocar a luz para aquilo que era fé, que antigamente era algo muito assim, místico, né? Mas que internamente nos fazia religar a Deus de alguma forma. E hoje a gente consegue as explicações através da ciência. É tudo que a ciência explica? Não. Sempre vai ter aquela parcela de fé interna, de que eu pego isso da ciência, pego aquilo, que é o que o Murilo Gun chama de combinatividade, não é nem criatividade, e crio o meu caminho. Crio um caminho novo que ninguém percorreu ainda, vai ser o meu caminho, e eu tenho fé de que unindo essas duas coisas, unindo a prática dos exercícios físicos, agora pensando em cura corporal, né? Unindo a prática de exercícios físicos com um processo de autoconhecimento, como é o da escrita, que a gente utiliza no método LCD, você escrever sobre as dores. Existem pesquisas especificamente que fala do escrever para a cura de doenças? Não. Mas grandes pensadores da humanidade, os povos orientais, os meditadores, usam esse processo de escrita para uma melhora. A psicologia usa também. Então a gente vai unindo ferramentas, coloca a fé, coloca a crença de que aquilo ali é possível e segue esse caminho para que o nosso corpo tenha essas respostas. E se não fosse a filosofia, unindo os 3 pontos aí, que eu acho esse tripé bem fantástico, a filosofia vai trazer questionamentos das nossas ações, da sociedade. Mas e aí, será que esse caminho é realmente um caminho interessante para a sociedade de um modo geral? Então, vamos pegar algumas coisas que a religião está falando, de aplicabilidade aí,
e que a ciência ainda não viu, vamos trazer alguns questionamentos e a gente vai unindo os três. Então, a importância da gente sempre ler, pesquisar, pensar nesses três, porque os filósofos da nossa sociedade trouxeram questionamentos extremamente importantes. Antes de Jesus, que teoricamente é uma figura representativa de religião, mas antes dele nós tivemos aí Sócrates e Platão como precursores que traziam ideias tão semelhantes, né, para trabalhar ali a filosofia com o processo religioso. E hoje tem a ciência espiritualista que vem comprovando várias coisas que a religião já fala. Então, trabalhar nesse tripé para que a gente utilize a fé raciocinada para esse processo de cura de doenças. E começar a fazer um processo de neuroplasticidade, pensando em ciência, né? Um novo caminho cerebral para quando você receber um diagnóstico de hérnia de disco, Gabriel quando torceu o pé, eu queria que ele falasse um pouquinho como foi as sensações dele quando isso aconteceu, e foi numa fase bem específica da vida dele ali. Quando você receber esses diagnósticos, receber um diagnóstico de câncer, receber um diagnóstico de Covid, a visão que a gente pode colocar em cima desse processo. Tá, esse diagnóstico não é o meu problema atual. O que gerou este problema que eu estou tendo agora? Qual que é realmente a minha doença? Ou qual que era a doença que eu estava e que agora eu estou conseguindo resolver? Porque quando você coloca esse olhar, que antigamente se chamava de fé, e hoje a gente olha como um pensamento raciocinado, um pensamento forte, quando você coloca esse olhar de uma forma intensa, verdadeira, o seu corpo tem uma capacidade muito melhor de liberar os hormônios específicos para a cura da inflamação, liberar os hormônios específicos para a cura daquela bactéria que está funcionando como lixeiro ali no seu corpo e restabelecer o equilíbrio. Agora, se você recebe esse diagnóstico, que dizem que hernia de disco não tem cura, e aí eu vou viver com dor o resto da vida. Hoje a gente tem estudos para poder te dizer que não precisa ser assim. Mas se a sua crença é muito forte em relação a isso, não tem nada do que a gente disser aqui, né, Gabriel, que vai contrapor isso. Você precisa fazer um movimento para começar a pensar diferente, para que o seu corpo reaja de uma forma diferente. Gabriel, como que foi para você receber o diagnóstico que você tinha quebrado, né, o pé? Você torceu, mas você já tinha torcido outras vezes? Você achou que tinha quebrado mesmo? E como que foi quando você recebeu essa informação? Eu pensei que eu tivesse tido uma torção mais feia, né? Da forma como o pé estava, porque eu não estava com... Doía para pisar, mas eu achava que se tivesse quebrado alguma coisa, ia ser muito pior. E foi muito tranquilo, no sentido de que eu cheguei lá, o médico falou, olha, pela diferença, pelo tanto que afastou o osso aqui, é melhor fazer uma cirurgia. O que você vai fazer hoje à tarde? Foi desse jeito. Eu falei, não tem nada programado não. Tá, então vamos fazer essa cirurgia, ok. E já fiquei por lá mesmo. Eu fui operado mais no final do dia e passei a noite lá, então foi tranquilo. Depois o mais desafiador foi lidar com o fato de estar com o pé engessado, de as limitações que vieram depois. Esse foi mais desafiador, mas receber o diagnóstico e o que aconteceu lá não foi um problema, né? E o que Depois que foi o ia desafio foi acontecer lidar. próximo ali? O que estava para Ah, acontecer próximo? tava um mês e pouco do nascer da minha filha, né? Olha só, o que deve ter passado pela cabeça do Gabriel, porque por mais que a gente acredite, gente, o Érico Rocha fala disso nos trabalhos dele, quando ele fala, a gente tem que buscar informações, mas tem um momento que a gente tem que ter a força de vontade para o processo, porque a neuroplasticidade ainda não aconteceu com uma força muito grande. Quando ele começou a tomar banho gelado, por exemplo. Tomar banho gelado. O que seu cérebro vai mandar de informação para você? Cara, sai daí, você é doido. Isso não é normal. Mas ele fica ali num processo de força de vontade, porque ele já leu, já estudou sobre
os benefícios do banho gelado. Então, por mais que o Gabriel, naquele momento, ele já me conhecia também, a gente viu algumas coisas diferentes ali para a relação do pé dele, mas mesmo assim, ele é pai. Pô, minha filha vai nascer daqui a um mês, aí ficam aquelas coisas na cabeça, né? Agora eu não consigo trabalhar, não consigo resolver algumas coisas, mas e como que vai ser? Aí você tem que renovar esse pensamento diariamente, para que você consiga ter os resultados que você precisa e fazer esse caminho da neuroplasticidade para que daqui para frente a humanidade comece a pensar diferente. A gente deixe descendentes dessa forma, né? Pensando diferente, porque é assim que funciona o modelo de genética, de comportamento diferente, a gente começa a pensar diferente, deixa descendentes e eles começam a pensar diferente e assim por diante. E a gente vai mudando essa estrutura, mas para a gente desmistificar aqui, né, Gabriel, que não é porque eu entendo que, tudo bem, recebi o diagnóstico, não foi muito um problema, fiz a cirurgia, e que eu não vou ter problemas com isso dali para frente, né? É, a gente precisa ir reaprendendo a reaprender, não é? Isso aí. Aprender a desaprender para reaprender. Ó, agora, para essa semana, eu vou pedir para o Gabriel também fazer a tarefinha agora. E eu vou deixar para vocês essa semana. Se a gente entendeu que o processo de cura não é necessariamente acabar com a dor agora, não é necessariamente acabar com algum sintoma de doença agora, se você está com dores crônicas, se você tem uma doença de diabetes, de coração, qualquer que seja. Se o processo de cura é você olhar para o sentimento, para o medo, porque o medo vai estar na base de praticamente todos ali, viu, gente? Porque é uma insegurança de alguma coisa de ruim que possa ou não acontecer. Se é trazer essa segurança para o processo, é trazer sentimentos positivos para todas as suas atividades do dia a dia, independente do que acontecesse. Eu queria que quem estivesse assistindo aqui anotasse, que o Gabriel, se não der para anotar agora, se não tiver papel aí, Gabriel, pensa, daqui a pouco você anota. O que você gostaria de curar na sua vida? Já que a gente sabe que não é sintoma, é algum comportamento, algum sentimento difícil que causa outras coisas, para vocês começarem a pensar, a raciocinar dessa forma diferente como a gente está propondo aqui para vocês. O que vocês gostariam de curar? Se alguém quiser comentar também, colocar no comentário algo que gostaria de curar. Acho que aproveitando aí a questão do estresse, né, é curar o estresse com relação a um comportamento específico. Ou seja, né, não é eliminar o estresse, mas desse comportamento. Quero curar o estresse causado por esse comportamento. Isso. E aí a gente relembra a cura, né? Então a cura pode ser simplesmente a sua capacidade de não deixar esse estresse falar mais alto do que os outros processos, mas você ter o domínio sobre esse estresse. Ok, estou sentindo estresse, como eu posso utilizar ele de forma positiva? Então, qual que vai ser a tarefa para essa semana? Gabriel, toda vez que você sentir estresse, se não der para você escrever na hora, coloca no despertador para você lembrar, ou anota no bloco de notas, assim que você conseguir, no celular, o que você acredita que tenha causado esse estresse? Qual foi o sentimento, qual foi a emoção que ativou? Que foi a faísquinha ali que abriu a porta. Se vocês fizerem isso durante 7 dias, gente, à medida que esse estresse dali para frente começar a acontecer, vai ser mais fácil de você pensar na causa. Não quer dizer que você vai resolver ele. Você vai começar a pensar na causa. Aí depois dos 7 dias, precisa continuar a escrever todos os dias? Não, não precisa.
Mas pelo menos um ciclo de 7, você vai passar por todas as características diferentes da semana, né? Você vai passar pela segunda, pela terça, a quarta que é diferente da segunda, na sua rotina, que os dias são diferentes. Aí no final de semana eu já tenho situações diferentes que me causam estresse. Às vezes eu não tenho as mesmas situações durante a semana que possam me causar esse estresse. Então, anotar durante 7 dias, sejam disciplinados aí nos 7 dias, o que vocês acham que ativou esse estresse, porque o Eckhart Tolle fala uma coisa interessante no livro dele, que se você tiver com dúvida em quem que está certo, é o seu pensamento ou é a sua emoção que está certo no processo, fica com a emoção. E quando a gente chama aqui de emoção, é a parte física que representou a emoção no seu corpo. Então, quando você sente o coração acelerado, quando você sente o formigamento da barriga, quando você sente a sua musculatura tensionar, aí você sabe que houve uma resposta de algum sentimento, de algum medo, de alguma coisa que só você pode nominar. Os trabalhos de psicologia, eles têm utilizado muito essa questão de nominar as sensações. O que você sente? É alegria? O que você sente ansiedade? O que você sente raiva? A gente começar a dar nomes nisso, e o Gabriel está falando especificamente do estresse. Então, o que ele percebe que ativa o que ele chama de estresse? Porque o que ele chama de estresse é uma coisa, e o que outras pessoas chamamos de estresse é outra. Definir isso e começar a anotar durante essa semana, para que dali para frente ele comece a perceber, a estar presente quando essas ocorrências acontecerem, que ative o estresse dele, e aí ele começa a pensar, tá, eu preciso disso agora, então eu preciso desse estresse nesse momento, eu preciso reagir a isso nesse momento, eu preciso entregar esse trabalho dessa forma, eu preciso fazer essa ação que está me causando estresse agora, então, para ficar mais claro para vocês aqui. Tem algumas pessoas que se estressam em fazer serviço doméstico. E o serviço doméstico é algo que eu tenho ressignificado muito na minha rotina. Tem gente que precisa estar com o escritório limpo e com tudo no lugar para trabalhar. É um pré-requisito para ele. E aí ele começa a perceber, então vamos colocar que esse é o caso do Gabriel. Se meu escritório não tiver XYZ, eu não consigo trabalhar. Aí ele percebeu durante essa semana que isso é uma faísquinha para o estresse dele. Ele anotou lá no caderno. Aí na semana seguinte, a filha dele ficou doente. E ele teve que resolver coisas com a filha, com a esposa, com a família. E não deu tempo de deixar o escritório dele pronto para ele poder trabalhar da forma como ele gostaria. E ele está com algumas coisas atrasadas de trabalho. É a hora que ele vai se perguntar, ok, estar com o escritório, a XYZ me faz bem, mas eu preciso dele assim, neste momento, pensando em tudo que já aconteceu ou não? Porque se ele for arrumar, ele vai ter que escolher. Eu vou atrasar um pouco os meus trabalhos para poder arrumar o meu escritório, ou eu vou fazer o meu trabalho e vou deixar essa parte de arrumar o escritório um pouquinho de lado neste momento. E aí a gente começa a colocar numa balança aquelas coisas que nos causam ansiedade, que nos causam estresse, colocar raciocínio. Será que eu preciso mesmo disso? É para isso essa atividade. Ficou claro para você, Gabriel? Ficou. Como que vai realizar? O que vai anotar? Para começar a pensar a partir de semana que vem. E eu acho que encaixa super com o que você vai trazer semana que vem de trabalho, né? Bastante, bastante. Muito E o bem. meu convite aí é que depois que anotar, que perceber, faça 10 respirações, contando de 1 até 10. Porque Isso a aí. respiração vai te ajudar a você a voltar, vamos assim dizer, resgatar uma tranquilidade. Isso. E como o Gabriel tocou nesse ponto da respiração, eu esqueci de falar um detalhe. A hora que vocês forem anotar, se possível, coloquem os sinais corporais. Eu senti meu coração acelerado, eu senti pressão no peito, deu uma fisgada nas costas quando vier esse estresse. Mas para o Gabriel é o estresse. Para cada um de vocês pode ser outra coisa que você deseja curar.
nessa questão do sentimento, do comportamento que a gente está falando aqui. E aí tem nosso programa de tarefinhas, né, Gabriel? Fez tarefinha, marca a gente, marca o arroba do Gabriel, marca o meu arroba, para a gente acompanhar vocês, porque os nossos seguidores aí que mais colocarem tarefinhas, a gente oferece um bônus, já oferecemos o bônus de atendimento aí com a Rita, eu e o Gabriel. Ficamos 1 hora aí no trabalho com a Rita, né, Gabriel? Então, quem fizer, marca a gente. Pode ser esse bônus ou pode ser outro também, né, Gabi? Exatamente. Isso aí, então, gente. Fiquem conosco. Então, desejo boas semanas para vocês. Boa semana para vocês. Observem o corpo de vocês, façam uma tarefinha e marca a gente aí. Aí, a Rita falou que amou o trabalho. Que legal. Tchau, Gabi. Até mais. Gente, tchau, tchau, Thames. Tchau, tchau, todo mundo.